Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, me ajude aí. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Indique este canal para alguém, para nós alcançarmos um maior número de inscritos para ouvirem a palavra de Deus. Você que já é inscrito, muito obrigado por já estar acompanhando o meu conteúdo, que Deus te abençoe. Estamos aqui toda semana estudando 2 aulas da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, na classe dos adultos e também dos jovens. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, na classe dos adultos, que vai ser estudada em classe no dia 1º de maio, dia do trabalho, próximo domingo, do ano de 2022. E o título da nossa lição é O Casamento é para Sempre. O casamento é para sempre. É uma lição muito importante, principalmente para os dias de hoje, em que nós estamos vivendo, uma banalização da instituição divina chamada casamento. O texto áureo da nossa lição diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, isso é muito importante entender que, na perspectiva divina, a vontade absoluta de Deus, o casamento deve ser indissolúvel. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 32. Você pode pausar o vídeo e realizar a leitura aí na sua casa. Na revista também tem, mas se preferir abrir a sua Bíblia para manusear a palavra de Deus, melhor ainda, Então você leia Mateus capítulo 5, do versículo 27 até o 32. A lição, como de costume, ela está dividida em 3 pontos principais. Primeiro, a condenação do adultério. Nós vamos ver que a Bíblia condena o adultério. O segundo ponto, nós veremos aí o que rege o coração regerá o corpo. Então, aquilo que está no coração do ser humano é o que vai ser explícito através do corpo. E 3, a indissolubilidade do casamento. Como eu já disse, no padrão bíblico, padrão de Jesus, o casamento ele é indissolúvel, heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Isso é muito importante. Então nós vamos já para o ponto de número 1, iniciando aqui a nossa lição, lembrando que você pode deixar o seu comentário aqui a qualquer momento, a sua pergunta aqui, que nós vamos interagir com você. Primeiro ponto, a condenação do adultério. Subtópico 1, definição de adultério. A palavra grega para adultério é moirel. Moirel, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação sexual ilícita com a mulher de outro, permitir adultério, ser devassa. Então, vários significados aí da palavra moirel. E nós temos, um mandamento nos 10 mandamentos, que é a parte da lei moral, que nós já aprendemos isso nesse trimestre, que é não adulterarás. Então, este mandamento,
ele é algo que veio para, né, é um mandamento que veio para proteger o casamento, né, e para preservar a fidelidade conjugal e preservar a família. Por quê? Porque o adultério, ele é algo que destrói a família, que destrói o lar, né? Mesmo quando há o perdão, né, que é preciso ser a primeira coisa a se pensar quando há o adultério, é o perdão. Mesmo assim, fica uma ferida, uma rachadura ali, difícil de superar. Então, o ideal é obedecer o mandamento: não adulterarás. Subtópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Então, para Jesus, a gênese do adultério começa no coração. Então, o início do adultério começa no coração, né? Começa com um olhar cobiçoso e aquilo vai virando pensamentos impuros até chegar à prática da união sexual ilícita, que é o adultério. Jesus diz aqui no versículo 28 de Mateus 5: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus condena, ele vai além, nós já vimos isso, né? Ele veio para cumprir a lei e também para dar o verdadeiro significado da lei. Ele vai além do ato somente, ele vai lá no profundo de onde gera o ato, que é o coração. Então nós precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou o Senhor Jesus Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. E aqui tem uma indicação de Filipenses 4:8, né? Ali dá várias coisas boas que nós devemos seguir e pensar. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que ele está condenando, é mais profundo. Então, o ato da cobiça persistente, né? Daqueles pensamentos impuros persistentes, é tão errado quanto o ato do adultério em si. Subtópico 3, os males do adultério. Então, o adultério é sempre, isso aqui nós precisamos ter em mente, o adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar. Não há um caso em que o adultério traga benefícios, sempre malefícios. Nunca o adultério traz coisas boas, sempre coisas ruins. Desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza, a queda na vida espiritual, que é algo também muito ruim, né? O relacionamento, ele entra em perigo. O adultério deturpa a mente do cristão. E aí vai, se fôssemos citar aqui, nós ficaríamos a aula toda citando malefícios oriundos do adultério. Então, o adultério, ele deve ser evitado a todo custo. Por quê? Porque suas consequências são devastadoras. O ideal é não se contaminar com o adultério. Além de trazer coisas prejudiciais para a família, para toda a estrutura familiar, ainda acima de tudo fere a santidade de Deus. Quebra o mandamento que Deus deu. Qual foi o mandamento? Não adulterarás. Então, esse primeiro ponto, nós vimos aqui a condenação do adultério. A Bíblia condena. Muitas pessoas, por querer pecar, ficam procurando brechas, mas não existem brechas para o pecado. O que era pecado nos tempos bíblicos é pecado hoje e continuará sendo, né? Até quando Deus restaurar todas as coisas e extirpar
de vez o pecado. O adultério, que era adultério no passado, continua sendo adultério hoje, ok? Se você tem alguma pergunta nesse primeiro ponto, só deixar aqui os comentários e nós vamos comentar com você. E vamos interagir com você e responder sua pergunta. Então vamos lá, número 2, o que rege o coração regerá também o corpo. É uma coisa importante, que o que procede do coração. Então, o pecado, ele não está restrito somente ao ato, tá? Mas também a pensamentos impuros, pensamentos malignos, cuja fonte é o coração. Nós vamos ler Mateus capítulo 15. Você vai ver que Jesus, ele afirma isso, né? Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: e porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, tudo vem do coração, da natureza pecaminosa do ser humano. Então, Jesus está dizendo que do coração procede todas essas coisas. Por quê? Porque o coração aqui, logicamente, não é o órgão físico, né? O coração aqui, do hebraico lev, né? Significa homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. É o ser interior, é o nosso homem interior, isso é o coração. E é no coração que está o lugar dos desejos, das emoções e das paixões. É por isso que quando Jesus vem e você ouve a palavra e o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele vai transformar o seu coração, porque se você tiver um coração transformado, você vai ter uma nova vida, porque é o título desse ponto, é muito sugestivo. O que rege o coração regerá também o corpo, tá bom? Então, se você tem um coração inconvertido, não convertido, você vai praticar coisas de pessoas não convertidas. Se você tem um coração transformado por Cristo, um coração convencido pelo Espírito Santo, você vai praticar coisas que vão agradar a Deus e que não são coisas da sua carne, tá bom? Subtópico 2, o homem é o que pensa. Olha que coisa interessante, né? Então, a cobiça, ela começa no pensamento, no coração. Ela é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada e, se alimentada, se regada, ela vai gerar o pecado. Tá? Então, cada um, lá em Tiago 1, capítulo 1, 14 e 15, cada um é enganado por sua própria cobiça, a qual, se for alimentada, dará a luz ao pecado. E, sendo consumado o pecado, levará à morte. Então, é uma sequência. A cobiça é uma pequena semente que nasce da nossa natureza pecaminosa. Se ela for alimentada, se ela for regada, for tratada, ela vai se transformar em pecado, já no coração. E se esse pecado for consumado, vai levar à morte. E isso é algo terrível. Então, é por isso que a cobiça tem que ser barrada, extirpada, já antes de se tornar pecado. A cobiça em si já é pecado, mas se for alimentada, ela vai gerando mais pecado ainda. Então, ela deve ser extirpada antes, né? No subtópico 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Então, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Nós vamos ler Gálatas 5,16.
que vai falar sobre isso. Viver cheio do Espírito Santo. Quer vencer o pecado, quer vencer a cobiça, se encha do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito nada mais é do que andar dominado pelo Espírito. Que o Espírito possa controlar a sua mente, a minha mente, o meu coração. Fazendo assim, sujeitando o nosso corpo ao Espírito, nós vamos viver uma vida que glorifique e que agrade a Deus. Então esse segundo ponto, o que rege o coração regerá o corpo. Então tome cuidado, Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quer fazer uma pergunta, fazer um comentário? Deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos para o último ponto. Ponto 3, a indissolubilidade do casamento. Subtópico 1, casamento na perspectiva bíblica. Então, na perspectiva bíblica, divina, o casamento deve ser uma união permanente entre um homem e uma mulher que entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então, o casamento ele é heterossexual entre um homem e uma mulher. Ele é monogâmico, tá? É um homem só e uma só mulher. Não é um homem casar com duas mulheres ou vice-versa. Ele é monogâmico e ele também é indissolúvel. Então essa é a visão geral de Deus. Geral de Deus, que o casamento deva ser indissolúvel. A Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio. Subtópico 2, o que fazer para que um casamento seja para sempre? Uma coisa que a ressalvar é o seguinte: mesmo quando nós oramos, buscamos de Deus uma pessoa, né? Você talvez é um jovem, não é a aula dos jovens, mas às vezes tem um jovem assistindo, e você vai orar e buscar a orientação de Deus. E Deus vai preparar uma pessoa para você, digamos assim. Mesmo assim, é responsabilidade do homem, da mulher, do marido, da esposa, de manter o casamento feliz. E isso engloba, né, a aula não é um encontro de casais, mas isso engloba muitas coisas, e uma delas é a renúncia. Né? Se o casal renunciar às suas vontades, tanto o homem como a mulher, na maioria das vezes, né, nós precisamos dar um passo atrás, tanto o marido como a esposa, para manter o casamento feliz. Então, o casamento deve ser construído com base no respeito. Casamento que não tem respeito não vai durar muito tempo. Na amizade, da mesma forma, no bom tratamento, no carinho, na dignidade, entre outras coisas, né? Como eu já disse, não é um encontro de casais aqui, mas se você já dando uma pinceladinha em alguns ingredientes que podem fazer o seu casamento durar para sempre, ou até que a morte o separe, né? Então, na vida a dois, há obrigações distintas e específicas que devem ser cumpridas. Então, cada um precisa fazer a sua parte, né? Cada cônjuge tem a obrigação de fazer a sua parte. Então, o casal cristão ele deve ser consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às lascívias. Então, o sexo dentro do casamento, ele é legítimo, tá? Ele é instituído por Deus e é uma bênção para o casal.
mas ele deve ser feito dentro dos moldes bíblicos, tá bom? Subtópico 3, indo já para o finalzinho da lição, o casamento, uma união indissolúvel. Então, nós vimos aqui que para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devida à fraqueza humana por causa do pecado. Então, na época de Moisés, Deus permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos israelitas, dos homens judeus, né? E para a mulher não ser desamparada e não ficar difamada, Moisés permitiu. Mas, como disse Jesus, no princípio não foi assim. No princípio, Deus uniu homem e mulher para ser eternamente. Logicamente que a visão de Deus é um casamento indissolúvel, mas infelizmente há momentos que isso não é possível. Então a Bíblia nos mostra pelo menos três, né? Alguns dizem duas, outros dizem três exceções para o divórcio. Primeiro, infidelidade, Mateus 19:9. Aquele que deixar a sua esposa, não sendo por infidelidade, né, e se casar com outro, ele comete adultério. Então, é uma exceção, volto a dizer, que o plano original de Deus é o casamento indissolúvel, mas infelizmente o pecado, né, tem hora que ele fala mais alto, a pessoa não vigia, e aí entra o adultério, e aí há esta exceção. Mas mesmo assim, o primeiro passo é o perdão. A segunda exceção está em 1 Coríntios 7,15, que é o abandono do descrente. Né? É um casal onde um é crente e o outro não. Então, o descrente, não é o crente, o descrente decide se divorciar, apartar-se. E Paulo diz, nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão. E em 1 Coríntios 7:11 tem a incompatibilidade de dois crentes. Não houve adultério, os dois são crentes, mas chega um momento em que o casamento fica insuportável, né? E às vezes chega a agressão física. Alguns estudiosos entendem que esta separação de 1 Coríntios 7:11 não é um divórcio formal, não é uma exceção para o divórcio formal, porque não houve adultério e também os dois são cristãos. Então, esse apartar-se aqui seria uma separação de corpos, né, de casa, não um divórcio formal. Outros já entendem, né, que não tem diferença. E aqui está falando de um divórcio mesmo, porém, das três exceções, essa exceção ela é clara em dizer, nós vamos até ler, né, 1 Coríntios 7:11, que não há a possibilidade de um segundo casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo número 11. Se, porém, versículo 10 primeiro. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, essa é a regra, tá? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, tá? Então, qual é o mandamento aqui, né? Se apartar-se, pode até se apartar, nessa terceira exceção. Dois crentes incompatíveis, né? Casaram, se davam bem, depois não deram bem mais. Que fiquem sem casar. O mandamento é esse. Nas duas outras exceções, há muitas divergências, muitas polêmicas, e nós não vamos entrar aqui no caso, porque essa é uma visão geral
né, mostrando que, primeiramente, o que é a vontade original de Deus, a indissolubilidade do casamento. Essa é a vontade original, ok? Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, pode deixar aqui e nós vamos interagir com você e deixar um joinha aí no seu comentário, um coraçãozinho. Nós respondemos todos os comentários aqui, em nome de Jesus, ok? Então, nós terminamos essa aula aqui, espero que ela seja de bênção para a sua vida. E você que é casado, que Deus mantenha o seu casamento em paz, livrando de todo perigo de indissolubilidade, né? Ou de dissolubilidade, melhor dizendo. Todo perigo que venha tentar destruir o seu casamento, que o Senhor possa cobrir a sua união, o seu casamento e sua família com o poderoso sangue de Jesus, para que nada venha acontecer. Que Deus te abençoe e te espero aqui na próxima semana para a aula de número 6, tá bom? O nosso encontro semanal aqui, não falha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima.